nós vamos iniciar aqui. Na verdade, a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo eletrostática. A gente vai falar um pouco mais do que seria a atração e repulsão entre cargas, certo? Uma vez que qualquer tipo de material que sofreu algum processo de eletrização, eles ficam carregados, né? E entre eles pode acontecer uma repulsão ou uma atração, certo? E o que explica isso? O que está por trás disso, né? Vejam, todo e qualquer corpo que está eletrizado, que passou por um processo de eletrização, certo? Gera em torno de si o que hoje definimos por campo elétrico, certo? Da mesma forma lá na gravitação, que a toda e qualquer massa a gente pode relacionar com algum tipo de campo gravitacional em torno da massa, certo? A gente pode também relacionar aqui no estudo da carga elétrica uma grandeza física chamada de campo elétrico, certo? E isso acontece também no vácuo, tá, pessoal? Então vamos pensar como é que seria, principalmente antigamente, como é que uma carga elétrica interage com uma outra carga elétrica no vácuo, se não tem nada entre os dois corpos eletrizados, né? Se pensava muito antigamente sobre isso, certo? Então veio a concepção de campo elétrico através do cientista chamado Faraday, né? Que definiu vetores de força, mas hoje em dia se conhece como campo elétrico, certo? E que de fato cada carga elétrica gera em torno de si próprio o que conhecemos por campo elétrico, que é o principal responsável por ocorrer essa interação entre as cargas. Ou seja, em situações em que as cargas elas são de mesmo sinal, que justamente mesmo sinal ocorreu perda de elétrons, né? No caso, sinal positivo e sinal negativo ocorreu ganho de elétrons, se são no mesmo sinal, né, ocorre uma repulsão naturalmente entre elas, ocorre um movimento. De alguma forma, essa carga elétrica interage com essa e vice-versa. Isso acontece no meio qualquer ou até mesmo no vácuo, né? Isso é uma coisa bem impressionante, tá? Veja, no que diz respeito a essa questão da repulsão de cargas de mesmo sinal, que são corpos, né, que foram eletrizados, nesse caso aqui perderam elétrons, nesse caso aqui ganharam elétrons, o que acontece isoladamente é o que? É uma repulsão, certo? Entre as cargas. E como eu falei para vocês, essa repulsão ocorre devido à presença do campo elétrico gerada por cada carga elétrica, certo? Então, a presença dessa carga gera um campo elétrico sobre essa, e a presença dessa outra carga gera um campo elétrico sobre a outra, certo? E isso faz com que gere uma força externa para cada carga, fazendo com que elas se atraem ou se repelem. Nesse caso aqui, se afastam. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui que eu vou definir por Q2, aqui Q1, certo? Essa força aqui que está nessa direção vai ser uma força que eu vou chamar de 1, 2. E essa força que está nessa direção eu vou chamar de 2, 1. Porque é uma força que é gerada devido à presença do campo elétrico de uma outra fonte, né? Uma outra carga elétrica. Então essa força, a gente vai ver mais lá adiante no que diz respeito à lei de Coulomb. Essas forças, elas são mútuas, né? O que acontece sobre uma acontece com a mesma intensidade sobre a outra. Tudo bem? Da mesma forma aqui, sinais iguais, elas vão se afastar. Experimentalmente, nós verificamos isso, né? Q1, Q2, F12, F21, certo? Essa é uma anotação para a gente não se perder. O que acontece experimentalmente com cargas de sinais opostos? Vou atritar de um material, ele perdeu elétrons.
Vou atritar ali um outro material, ele ganhou elétrons. Agora vamos, né? Vamos aproximar esses dois materiais, né? O que acontece? Acontece uma atração, tá, pessoal? Os materiais se atraem. Não sei se vocês já viram um vídeo lá no YouTube, eu acho que no YouTube tem, né? Você atrita ali um canudinho de plástico, por exemplo, aí você pega pedacinhos de papel, joga na mesa, vocês vão ver que esses pedacinhos de papel eles vão ser atraídos, né? Do canudinho. Claro que isso é uma situação em que o papel ele está neutro, mas ele de alguma forma a carga se organizou de maneira a serem atraídas, né? Então acontece uma espécie de atração quando, né, dois materiais possuem cargas de sinais opostos, tudo bem? Quando um perde elétrons e quando um ganha elétrons, certo? Então aqui acontece uma atração, chamada Q1, Q2, força 12, força 21. A força que 1 exerce em 2, a força que 2 exerce em 1. Elas são mútuas, né? Tem a mesma intensidade em sentidos opostos. Tudo bem? Então, novamente, para a gente não esquecer, cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam. Cargas de sinais opostos se atraem, certo? Ocorre uma atração entre elas. Tudo bem? Isso é devido ao que conhecemos por campo elétrico. Cada carga elétrica gera em torno de si próprio um campo elétrico, né? Então vamos verificar como é o comportamento do campo elétrico de cada carga, certo? Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: para cada tipo de material, dependendo da sua configuração também, você tem, né, uma configuração diferente para o campo elétrico, certo? Vamos pensar ali no cilindro, né? Um cilindro, ele tem praticamente um campo elétrico somente na sua horizontal, certo? Vou colocar aqui como rascunho, ó. Pegar um cilindro aqui totalmente eletrizado. O campo elétrico, ele é radial, né? Ele está nessa direção aqui. Ele é radial. Isso por toda a sua constituição, certo? Para cá, para cá, para cá, para cá. Então ele é radial, né? E vai em torno dele, o campo elétrico sai na horizontal. Tudo bem? Uma esfera, por exemplo, em uma esfera, como é que seria o campo elétrico? O campo elétrico, ele é bem mais, né, tridimensional, para todas as direções e todos os sentidos possíveis. Então vamos pensar aqui, nesse caso está saindo o campo elétrico. Então aqui está eletrizado positivamente, ó. Existem situações que o campo elétrico está entrando. Aí o campo elétrico, aí o corpo, ele se eletrizou negativamente. Vamos pensar aqui então, está carregado negativamente. Como é que seria o campo elétrico? Ele seria espalhado assim, ó. Certo? Só que como ele é negativo, ele tem sentido entrando. Tudo bem? Só que isso aqui é uma distribuição de cargas. Isso aqui é uma distribuição, né, muito grande de cargas. Aqui também. Isso aqui é um cilindro. Isso aqui é uma esfera. Se ela fosse positiva, o campo assumiria outra direção, certo? Na verdade, outro sentido. Tudo bem? Veja, no que diz respeito a uma distribuição de cargas, né, a gente tem que fazer um cálculo bem mais avançado para verificar a configuração desse campo elétrico, certo? O que nós vamos trabalhar a partir de agora? Nós vamos trabalhar o campo elétrico e a força gerada pelo campo elétrico de outras fontes de cargas, né? Não de uma distribuição, mas sim de uma carga pontual, certo?
a menor quantidade possível ali de uma distribuição. A carga pode ser qualquer valor, mas nós vamos considerar uma carga pontual, tudo bem? Não uma distribuição como essa, certo? Porque quando chegar ao momento de você querer saber o campo elétrico de uma distribuição qualquer de cargas, certo? Você tem que saber primeiramente, né, o comportamento elementar dessas cargas, né? Então a gente parte sempre de partículas, a gente analisa partículas primeiramente, e aquele conjunto de partículas vai me dar uma distribuição como essa, um cilindro, uma esfera, tudo bem? Então por isso que no ensino médio a gente estuda eletrização de partículas, tudo bem? A gente faz o processo de eletrização, mas quando chega aqui na interpretação de campo elétrico e de força, é entre partículas. Beleza? Não vamos esquecer disso? Vou até deixar isso aqui. Vamos agora para a interpretação do campo elétrico gerado por cada partícula, né? Por uma partícula qualquer. Como é que fica? Então veja, como é que seria o campo elétrico, né? Elétrico de partículas ou de cargas pontuais, tudo bem? Tá? Veja, campo elétrico de partículas. Para cargas positivas, o campo elétrico é tridimensional, certo? Para todas as direções e todos os sentidos. E esférica, tá? Com orientação saindo da carga, tudo bem? Veja, como é que eu posso pensar na carga positiva? Vamos pensar aqui uma partícula, possui uma certa carga Qzinho, tudo bem? Como é que seria esse campo elétrico, pessoal? O campo elétrico ele tem um comportamento semelhante a de uma esfera, certo? É justamente tridimensional, mas o quê? Ele tem uma orientação saindo da carga. E tem essa orientação aqui, tá, pessoal? Saber essa configuração de campo elétrico é essencial para a gente saber a direção com que uma força, né, que pode ser entre atração ou repulsão entre cargas, possa estar, né, a direção e sentido dela, tudo bem?
Então, primeiramente, a gente tem que analisar como é que seria o campo elétrico para depois chegarmos na expressão da força, certo? Como é que seria a carga elétrica negativa? Seu campo elétrico já é algo semelhante, né? Só que entrando para a carga. Tudo bem? Eu estou apagando aqui e não estou nem perguntando para vocês. Mas eu vou apagar, tá, pessoal? Só para a gente finalizar, fechar essa parte aqui. Como é que seria para a carga, né? Para a carga negativa seria, vou colocar aqui para cargas negativas, campo elétrico é tridimensional e esférico e esférico, né? Com orientação o quê? Chegando na carga elétrica. Aqui escreve saindo, coloca até uma aspazinha que orientação chegando na carga elétrica. Então como é que fica? E aqui negativo, certo? Carga elétrica e negativa. Agora tem essa configuração também. Só que chegando, né? Chegando na carga elétrica. Certo? Tem sentido chegando. Enquanto a positiva tem sentido saindo, a negativa tem sentido chegando na carga. Tudo bem? Agora imagine quando essas cargas se aproximam. Como é que fica a configuração de campo elétrico? Certo? Para quando se repelem e para quando se atraem. Certo? Para quando se repelem, né, as orientações parece que elas não se encontram. Elas não conseguem se encontrar, então é como se estivesse empurrando um ao outro. Certo? Quando essas cargas se atraem, você junta o campo elétrico com a outra, com a outra carga. Campo elétrico de uma com a outra carga. A gente vai ver essa configuração direitinho, certo? Logo mais. Copia aí rapidinho, pessoal, 2 minutos, certo? Pra gente avançar rapidinho, tá? Eita, pessoal, você nem me avisa isso aqui, ó. Até avisado que a tela tava pequena, tá, pessoal? Vocês estão assistindo a aula? Sim. Pois é, me avisaram que eu tava muito distraído aqui. Agora sim, né?
Deixa eu só pegar aqui. Então, novamente, pessoal, campo elétrico de partículas para cargas positivas. O campo elétrico é tridimensional e esférica com orientação saindo da carga, certo? Então, o campo elétrico, né, que é uma grandeza específica de carga elétrica, né, onde a carga elétrica gera em torno de si própria um campo elétrico. Para as cargas positivas, ele tem direção saindo, tudo bem? Para as cargas negativas, né, é praticamente a mesma configuração, mas possui orientação que chegando na carga. Positiva saindo, negativa chegando, tudo bem? Agora nós vamos ver como é que fica o campo elétrico quando as duas se atraem, duas cargas se atraem ou quando duas cargas se repelem, tudo bem? A gente vai ver como é que fica a configuração de campo elétrico, no caso campo elétrico resultante, né? Certo? Vou pensar aqui, vou apagar. Hoje está uma movimentação, é carro, é cachorro latindo, papagaio gritando. Possui esse quadro. Pessoal, ontem eu fiz todos os downloads dos arquivos, deu um trabalho gigantesco fazer os downloads, todas as turmas. Provavelmente amanhã já vou tirar o dia só para corrigir, tá bem? Amanhã vou ter tempo para fazer tudo isso. Para dar logo a nota de vocês, para ver se possivelmente vocês façam a recuperação, beleza? Tem que adiantar logo isso. Eu estou também estudando aí uma nova forma de vocês armazenarem o arquivo de vocês. Eu não sei se o Google Class faz isso, né? Alguém pode me informar se o Google Class você pode enviar seu arquivo de forma segura lá, sem que ninguém possa mexer e tudo? Sim ou não, pessoal? A sala room, né? Eu estou vendo possibilidade lá no Google Drive, tá? Vou criar um Google Drive só para as turmas e eu vou colocar todas as pastas lá no Google Drive. Para cada pasta, a minha ideia é gerar um link, certo? Aí basta você clicar nesse link e você chega naquela pasta, aí você envia diretamente para lá, certo? Aí quando eu for fazer o download, já faço de todo mundo uma única vez, né? Uma madrugada aí coloco o computador para trabalhar, para fazer os downloads, aí no outro dia já tenho todos os materiais disponíveis para fazer a correção, né? Que deu muito trabalho. Estou trabalhando com 3 turmas, certo? Pensar aí, 20, são 60 alunos, não, mais de 20, 60 alunos mais ou menos. Vai dar mais de 200 e-mails aí para fazer download, né? Mas consegui. Aos pouquinhos a gente consegue, né?
Bom, pessoal, como é que fica o campo elétrico, né, quando duas cargas positivas, por exemplo, né, estão próximas umas às outras, né, onde a influência de uma é percebida pela outra e vice-versa. Bem, veja, o campo elétrico de cargas positivas, né, eles saem da carga, certo? Mas quando uma percebe a presença da outra, o que acontece? O que acontece com o campo? O campo ele vai fazer isso aqui. É como se estivesse um empurrando o outro, né? Ó. Aqui. Certo? Pra cá. Ele tem sentido saindo, tá? Saindo da carga. Nesse sentido aqui, ó. Saindo. Tudo bem? Para cargas negativas, né, a configuração é a mesma, só que só muda o sentido delas, né? Vou fazer aqui cargas negativas, certo? Como é que fica? Mesma coisa, como se tivesse uma empurrando a outra, assim, né? Certo? Só que o vetor, campo elétrico, está chegando na carga. Tem essa orientação chegando. Tudo bem? Eu tenho força e repulsão também. Modo da força F, e aqui nessa direção é o modo de força F, certo? Eita, aqui. Certo? Para sinais opostos, eu tenho o quê? Vamos pensar numa carga positiva aqui. Vou fazer mais para baixo. Positiva, negativa, certo? Como é que fica agora? Agora sim, como as forças, né? As forças se atraem, como as forças se atraem, tudo bem? O campo, né? O campo, eles se unem um ao outro, ó. Aqui vou colocar a orientação depois, só. Certo? Como é que fica a questão da orientação? Vou pegar aqui só esse para cá. Veja, para
Vou colocar de preto agora, tá? Para o sinal positivo, a orientação sai, né? Sai da carga. E para o sinal negativo de carga elétrica, o que acontece com o sentido entra, né? Entra. Então veja, ele entra e entra. Tudo bem? Aqui sai e entra. Certo? Então, a configuração entre carga de sinais opostos do campo elétrico, certo? É algo do tipo, é algo semelhante a isto, né? É como se os campos se unissem. Aí, dessa forma, há uma atração, né? Mútua entre eles de mesma intensidade, cuja força possui a mesma intensidade. Tudo bem? Então, novamente, carga de mesmo sinal, a configuração de campo é como se cada carga estivesse, né, empurrando a outra, né? Então aqui, ó, elas não se encontram, as cargas, certo? Na verdade, o campo elétrico não se encontra aqui. Tudo bem? O campo elétrico não se encontra aqui, certo? Carga de sinais opostos, né? Aquela frase que diz que os opostos se atraem, vem daí, ó. Os opostos se atraem, certo? Na verdade, eu não sei direito se é daqui, tá? Mas, convencionalmente, cargas de sinais opostos se atraem, certo? Por que eles se atraem? Por conta do campo elétrico. O campo elétrico basicamente se une aí, certo? Então, a percepção do campo elétrico de uma em relação à outra, né, vai ser de atração, vai ser de junção entre as cargas, certo? Tudo bem? Vamos falar agora sobre, já que a gente já está falando de campo elétrico, vamos falar sobre a relação matemática do campo elétrico, né? Experimentalmente, o que é notado é que o campo elétrico de uma carga pontual ou de uma carga de uma partícula, ele diminui com o quadrado da distância. Da mesma forma lá na gravitação, né, que o campo gravitacional diminui com o quadrado da distância, aqui o campo elétrico também diminui com o quadrado da distância. Tudo bem? Então vamos ver isso agora? Intensidade do campo elétrico.
Então aqui, pessoal, só adiantando, ó, a intensidade do campo elétrico, né? Podemos verificar experimentalmente que a intensidade do campo elétrico diminui com o quadrado da distância, certo? Então, à medida que nós afastamos, né, cargas elétricas, o que é percebido ali que a ação do campo elétrico sobre cada uma delas diminui, certo? À medida que nós afastamos a carga, né? Mas não diminui somente com a distância, diminui com o quadrado dela, certo? E também o que é percebido que depende do meio a qual as cargas estão ali inseridas. O meio também influencia com a intensidade do campo elétrico, assim como o valor da carga elétrica também, certo? Mas a gente vai ver mais adiante como é que fica a questão da dependência com a carga e com o meio, tá? Então veja, pessoal, como é que a gente interpreta a questão do campo elétrico, tudo bem? Veja, o campo elétrico, certo? Ele possui uma proporção inversa com o quê? Com o quadrado da distância, tudo bem? Então o campo elétrico, que eu vou chamar de E, certo? Ele é diretamente proporcional com 1 sobre D ao quadrado. Então, o aumento da distância diminui o campo elétrico, certo? Ou vice-versa. Mas não somente da distância, e sim com o quadrado dessa distância, tudo bem? Experimentalmente falando, é isso que acontece, certo? Mas quanto maior for o valor da carga, maior é o valor do campo elétrico, certo? Então aqui eu vou colocar o Q de carga. Então, um Qzinho, tá? Q de carga elétrica, certo? Veja, dentro dessa proporção já podemos pensar, opa, então depende da carga, depende da distância, certo? Então o que nós vamos fazer para se tornar uma igualdade? Aqui eu vou colocar uma constante que a princípio é uma constante qualquer, certo? Então aqui, para equilibrar as equações, coloco sempre uma constante na frente e faço a devida interpretação, certo? Mas veja, para cada situação para cada meio a qual a carga está submetida, esse valor dessa constante muda, certo? Mas não deixa de ser constante, tudo bem? Há uma influência do próprio meio sobre a carga elétrica no que diz respeito ao campo elétrico das cargas, tudo bem? Então, veja, nós estabelecemos aqui a relação do campo elétrico, da intensidade do campo elétrico das cargas elétricas, certo? Veja, e é uma relação que ela é o quê? Ela estabelece a intensidade desse campo elétrico, certo? A intensidade desse campo elétrico. Então, por isso, eu vou colocar aqui o módulo, certo? Vou colocar o módulo dessa carga para estabelecer a intensidade, para garantir que isso seja sempre positivo, tudo bem? Certo? Quem é o campo elétrico? É o próprio I. Esse aqui é o campo elétrico. Quem é o que? É o valor da carga elétrica. Valor da carga elétrica. Quem é o D? É a distância do campo, né? Vou pegar um ponto qualquer do espaço, o campo elétrico ele vai diminuindo com a distância, certo? Vou apagar.
K é conhecida por constante elétrica. Constante elétrica no vácuo, olha só, no vácuo, K equivale a quanto, pessoal? K equivale a 9 vezes 10 a nona. O que? Quando a gente vai verificar, a gente pode já pensar aqui, né? Campo elétrico, newtons por coulomb, vai ficar newtons metro quadrado, coulomb ao quadrado. Essa é a unidade, a constante elétrica no vácuo, tá? Tudo bem? Certo? Então vamos fazer aqui um desenhozinho. Ó, vamos pensar aqui numa carga elétrica positiva. O campo certamente está saindo. Vou colocar aqui de novo. Certo? Nós temos que essa distância aqui do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico para essa distância é o valor do campo elétrico nesse ponto. Por isso que o campo elétrico depende dessa distância D. Tudo bem? E à medida que se afasta esse campo, que eu vou chamar de um valor 1, por exemplo, para cá eu posso chamar de um valor 2, certo? Chamar de um valor 2. O campo E2 ele é menor que o campo E1. Eu digo em termos de intensidade. A intensidade no ponto 2 é menor que a intensidade no ponto 1. E assim vai diminuindo, porque à medida que aumenta, certo? Essa intensidade do campo elétrico diminui. Tudo bem? E dependendo do meio, essa constante assume vários valores. E no vácuo equivale a quanto? 9 vezes 10 a nona. Newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Certo? E claro, quanto maior o valor da carga elétrica, maior a intensidade desse campo, maior vai ser a influência desse campo, certo? No espaço, né? Vamos dizer assim. Em qualquer ponto do espaço, maior vai ser a influência desse campo elétrico, principalmente sobre uma outra carga elétrica. Tudo bem? Certo? Da mesma forma, isso acontece para cargas negativas. Eu fiz somente um exemplo para carga positiva. O que seria a lei de Coulomb, pessoal? A lei de Coulomb estabelece o valor da força entre duas cargas elétricas, ou da força sobre uma carga devido à influência de um campo elétrico qualquer. Certo? A gente sabe que para que haja campo elétrico, ele tem que sair de uma fonte, certo? Mas às vezes a gente desconhece essa fonte, desconhece essa carga que gerou esse campo elétrico. Pode ser um campo elétrico uniforme, né? Como é que a gente consegue calcular a carga, uma carga elétrica que está submetida a um campo elétrico qualquer? Então a gente já pode pensar também na estrutura matemática, né, para obter essa força elétrica, certo? Sobre essa carga.
Bem, então vamos pensar aqui, a lei de Coulomb estabelece a força elétrica mútua entre cargas elétricas. Tudo bem? Cargas elétricas. Certo? Então, a gente vai verificar primeiramente uma carga elétrica submetida a um campo qualquer, verificar quais as condições para estabelecer a força elétrica, né, sobre aquela carga. E logo mais a gente vai verificar como é que se estabelece a lei de Coulomb, né? No caso, a gente vai estabelecer essa relaçãozinha aqui, né? Força elétrica, vou colocar até um exemplo aqui, que é constante K, módulo de uma carga, módulo de outra carga elétrica, carga 1, carga 2, dividido pela distância quadrada. Basicamente, a gente vai estabelecer essa relaçãozinha aí, certo? Então veja, pessoal, lei de Coulomb estabelece a força elétrica mútua entre cargas elétricas e é dada por essa expressão, né? A força elétrica é igual à constante elétrica vezes o produto do módulo das cargas dividido pela distância quadrada, certo? A gente vai estabelecer essa relação bem simples, da maneira bem simples possível, por interpretação, por exemplo, de uma carga elétrica sob influência de um campo elétrico qualquer, certo? Então vamos pensar aqui, eu tenho uma carga elétrica, vou colocar aqui uma carga elétrica positiva, tudo bem? Aqui. Carga elétrica positiva, tá? Certo? Vamos pensar que existe um campo elétrico qualquer aqui, ó. Vou colocar assim um campo elétrico quase uniforme, né? Certo? Esse aqui é um campo elétrico. Veja, quando essa carga elétrica está influenciada por um campo elétrico, está sentindo a presença desse campo elétrico, certo? Ela entra em movimento, por mais que a fonte seja desconhecida, certo? Então só daí podemos já estimar a força elétrica, uma carga que a gente julga ser uma carga teste, né? A gente joga a carga teste num campo elétrico qualquer, a gente nota o movimento dessa carga, certo? E esse movimento certamente é devido à ação de uma força externa sobre a carga elétrica, tudo bem? Então veja, essa força, chamada de força E, força elétrica, certo? É aquela situação, ela é diretamente proporcional à carga elétrica, certo? Ao módulo da carga, tudo bem? Isso eu digo a nível de intensidade, tá? Módulo da carga. Quanto maior o valor dessa carga elétrica, maior é o valor da força elétrica. Maior é o valor da força elétrica, certo? Tudo bem? Mas, quanto maior for o valor desse campo elétrico, maior também é o valor da força elétrica. Então, esse produto, carga vezes o campo elétrico, o produto dessa intensidade, estabelece o valor dessa força elétrica. Quanto maior a intensidade do campo, maior o valor dessa força, certo? Quanto maior a intensidade da carga, maior o valor dessa força elétrica. Tudo bem? Então, veja, na questão de orientação, a carga ela está indo para essa direção ou para essa? Vamos pensar. Se esse vetor, se esse campo elétrico está nessa direção, certo? Se está nessa direção,
Então, a gente tem que imaginar que existe uma fonte bem distante aqui, que é positiva também, porque está saindo, né? Se tivesse nessa direção, a gente iria imaginar para cá que estava chegando. Então, a carga seria negativa. Mas como está saindo, a gente tem que imaginar que é positiva. E sinais de mesmo, no caso, e cargas de mesmo sinal, né? Cargas de mesmo sinal que se afastam. Tudo bem? Ó, sempre imaginar uma fonte, ela pode ser uma fonte desconhecida, mas a orientação do campo elétrico está fazendo isso aqui, certo? Sinal positivo, o campo sai, certo? Como ambas são positivas, tendem a se repelir. Então, a direção dessa carga elétrica está na mesma direção do campo, tudo bem? Que elas tendem a se afastar uma da outra, certo? Então, essa força FE está nessa direção. Tudo bem? Ah, professor, se fosse negativa, se a carga fosse negativa, ia tender a se aproximar da carga positiva. Então, a força elétrica estaria nessa direção, certo? A gente tem várias situações a considerar no que diz respeito à orientação da força e justamente a orientação da carga elétrica, tá? Certo? Vou nem colocar aqui pode ser uma fonte qualquer, né? Vou colocar só o positivo, tá? Nessa direção. Vamos pensar agora que seja em a mesma orientação campo elétrico, porque a carga agora ela é negativa, tudo bem? Certo? E a mesma orientação campo elétrico, o que vai acontecer com a carga? Então a gente imagina que a fonte responsável por esse campo elétrico é uma fonte positiva, porque está saindo, né? Então, como ambas, né, são sinais opostos tendem a se atrair. Então, a orientação da força elétrica vai ser essa aqui, ó. Tudo bem? Vai ser essa aqui. Certo? Da mesma forma, se eu mudar a orientação do campo elétrico, eu tenho que imaginar que para lá é positivo ou para cá é negativo e fazer a interpretação de atração ou repulsão entre as cargas, certo? Aqui pode ser um cilindro, né, qualquer, por exemplo, um cilindro qualquer fixo, né, carregado positivamente, essa carga elétrica teste está se aproximando. E aqui pode ser um cilindro carregado positivamente também. Essa carga teste positiva está se afastando. Tudo bem? Pode ser qualquer coisa. Certo? Moral da história. Se eu for pensar que essa força, né, a força sobre a carga, é o produto do campo elétrico a qual a carga está submetida, vezes a carga elétrica, certo? Eu já estabeleço daí a segunda lei, desculpa, a lei de Coulomb, né? Já estabeleço aí a lei de Coulomb, tudo bem? Como? Considerando que aqui seja não mais não mais uma fonte, uma carga fixa ou uma distribuição qualquer. Se eu considerar que aqui seja uma carga elétrica. Eu vou deixar por enquanto aqui o cilindro que a gente fez, certo? Mas vamos fazer outro. Vamos fazer agora a própria carga teste. Vou fazer aqui. Teste positiva, por exemplo. Certo? E aqui uma outra carga positiva também. Chamar de Q1
Q2, tá? Veja, vamos fixar aqui em Q1, tá? Q1 está sendo submetido a um campo elétrico, o quê? Em Q2. Vamos pensar aqui que é uma carga negativa, melhor, né? Que aí, veja, está sendo influenciado pelo campo de Q2, tá? Vou pensar que está chegando aqui o campo, né? Ó, está chegando aqui. Chegando aqui. Chegando, certo? O que acontece nessa situação? A força, né? A força, que no caso vai ser de atração, né? Vai ter essa direção, essa força I. A gente já estabeleceu essa força sobre a carga Q1 vai ser o módulo da carga Q1 vezes o campo de quem, pessoal? O campo da carga Q2. Olha só. Então aqui vai ser o campo da carga Q2 para estabelecer o valor da força. Tudo bem? E veja, como a gente já estabeleceu, qual é a expressão do campo elétrico? O campo elétrico depende de uma constante elétrica, depende do valor da carga, dividido pela distância quadrada. Tudo bem? Então o campo elétrico da carga 2 depende da carga 2 e dessa distância quadrada, certo? Entre elas. Tudo bem? Quando eu jogo nessa força elétrica, nós temos o quê? Que a força elétrica é a carga Q1, vezes o produto do campo elétrico gerado pela carga Q2. E o campo elétrico da carga Q2 é tudo isso aqui, ó. É K vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância quadrada. Tudo bem? Quando a gente organiza aqui, a força elétrica, que é justamente o que estabelece a lei de Coulomb, é dada pelo quê? Pela carga, pela constante elétrica, vezes a carga Q1, módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Certo? Então, da interpretação do campo elétrico e da interpretação da força elétrica sobre um campo elétrico qualquer, certo? Da força elétrica sobre a carga elétrica submetida a um campo elétrico qualquer, certo? Quando a gente junta essas duas interpretações, nós estabelecemos a lei de Coulomb. Tudo bem? Certo? Professor, se eu interpretasse a força elétrica sobre a carga Q2. Então, a força elétrica sobre a carga Q2 seria o módulo da carga Q2 vezes o campo elétrico de quem? Da carga Q1. Em vez de ser o campo elétrico da carga Q2, aqui seria a carga Q1. Quando eu jogo aqui, eu ia estabelecer a mesma relação. Tudo bem? Então, tanto para uma situação quanto para outra, interpretando sobre uma carga ou sobre a outra, eu estabeleço essa força elétrica, que ela é mútua, né? É a mesma força gerada sobre a carga positiva, nesse caso, é a mesma força gerada na carga negativa, sobre a carga negativa. Tudo bem? O módulo dessas forças são iguais. Elas se diferem em quê? Em orientação. Enquanto uma está em um sentido, a outra está no sentido oposto. Tudo bem? Certo, pessoal? Veja. Estabelecemos a relação de campo elétrico, estabelecemos a relação de força elétrica, certo?
Daí já dá para te fazer vários exercícios, tudo bem? Eu já vou organizar uma lista para vocês irem fazendo exercícios, aplicando, né, essas relações, tá? Muitas das vezes são relações bem simples, certo? Mas muitas das vezes o aluno ele tem dificuldade com potência de 10, certo? Principalmente no que diz respeito a entre cargas pontuais, cuja carga é muito pequena, certo? E a distância é trabalhada em nanômetros, micrômetros, entre outras unidades de distância, né? Certo? Tudo bem? Então, a gente já fica por aqui, certo? A gente vai sair um pouco mais cedo hoje, na verdade a gente vai finalizar um pouco mais cedo. Já vou organizar a lista para vocês e trabalhando essas relações. Quinta-feira a gente já vai ver a questão da energia entre cargas elétricas, porque existe uma certa energia aqui entre cargas, e aí a gente vai definir o que seria energia elétrica ou energia de potencial elétrico, porque é um tipo de energia em potencial, porque, por exemplo, se você pega duas cargas de mesmo sinal e se aproxima elas, certo? E fixa elas aqui, elas vão aderir a uma certa energia potencial, só que de natureza elétrica. Quando a gente solta, elas vão se repelir, certo? De mesmo sinal. Da mesma forma que a gente chega a gente prende duas cargas aqui de sinais opostos, quando a gente solta, elas vão converter aquela energia potencial elétrica em energia cinética. Então elas vão se atrair, tudo bem? Então essa questão da energia sempre é importante a gente interpretar em qualquer sistema físico, né? Principalmente quando o sistema está de alguma forma em movimento. Nesse caso, se atraindo, se repelindo, tudo bem? Claro que ainda está dentro da eletrostática, certo? Não existe uma certa dinâmica sobre cada carga, mas a gente já vai tentar compreender através do princípio da conservação da energia, né, do sistema, como se comportam as cargas, né, de que maneira as cargas se comportam. Nesse caso, elas acumulam energia potencial elétrica e converte muitas das vezes em energia cinética, certo? Tudo bem? A gente vai ver isso na próxima aula. Certo, pessoal?